Olá, queridos. Louvado seja Deus pela tua vida. Que bom que você está aqui mais uma vez para que nós possamos estar falando da palavra de Deus. Hoje eu queria falar com você a respeito da identidade de Cristo. Como ela é importante, principalmente diante de algumas questões tão delicadas da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Você vai entender isso ao longo dessa ministração. Mas nós precisamos buscar a identidade de Cristo na nossa vida. Principalmente nós que falamos que somos igreja de Cristo, corpo de Cristo aqui na Terra. Porque a identidade, ela é o que nos define. É o que define o nosso comportamento. Quem eu sou vai definir o que eu faço. A tua identidade define quem é você e o que você faz. E nós que somos igreja de Deus aqui na Terra, a igreja de Cristo, nós temos que ter a identidade dele. A identidade de Cristo para a sua igreja não é a identidade do pastor A ou do pastor B, não é a identidade de uma sociedade com as suas frustrações, com os seus dilemas, tendências. A identidade da igreja ela não pode ser fruto de um modismo, aquilo que está mais na moda nos dias de hoje é que vai fazer parte da identidade da igreja. Não é nada disso que tem que fazer parte da identidade da igreja. A identidade da igreja tem que ser a identidade de Cristo. Afinal de contas, como diz a palavra de Deus, ele é o cabeça. Nós somos a igreja dele, corpo dele aqui na terra, e ele é o cabeça. Como quem diz, é dele que vem todas as diretrizes. Como num corpo que é dirigido e vem para ele todas as diretrizes da sua cabeça, assim também é a igreja, a identidade dela, o conjunto de valores, as direções da igreja, do corpo de Cristo, tem que vir do cabeça que é Cristo. A identidade não pode ser outra senão a de Cristo, que é o que vai determinar o que pensamos, o que falamos, como agimos. E quando eu falo igreja, eu não estou falando algo muito distante de você. Aliás, eu estou falando exatamente de você. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E que nós somos o templo dele, do Espírito dele. Então nós somos a igreja do Deus vivo, eu e você. Então é para nós essa responsabilidade de assumir a identidade de Cristo. Quando se fala que a igreja precisa assumir a identidade de Cristo, eu não estou falando só do seu pastor, do corpo de obreiros da sua igreja, de uma cúpula específica. Não, eu estou falando de você mesmo. É eu e você, nós temos que assumir essa responsabilidade de sermos igreja de Cristo e manifestar a sua identidade e de mais ninguém. Então, isso hoje me preocupa, porque olhando muitas vezes para as circunstâncias que nos rodeiam, muitas vezes eu não tenho identificado, ou talvez tenha sido muito fraco, os traços da identidade de Cristo na igreja, nas pessoas. E eu oro muito a Deus para que eu não seja assim, para que eu tenha em mim a manifestação clara e forte, efetiva da identidade dele, para que a identidade dele venha sobrepor cada vez mais a minha. Como disse João Batista, convém que eu diminua e que ele cresça. Essa é a oração de João Batista. Essa tem que ser a minha e a sua oração hoje, enquanto igrejas do Deus vivo.
que ele cresça em nós, que a identidade dele, quem ele é, como ele agiria, seja cada vez mais uma crescente na nossa vida. E como que eu e você vamos saber se nós temos manifestado em nós esta identidade de Cristo? É só olharmos para as nossas atitudes. Quando nós estamos agindo, a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos: será que Jesus estaria fazendo isso? Quando eu tenho que opinar sobre algo, uma questão, será que Jesus tem este pensamento? Porque quando eu faço esse exercício de colocar Jesus na minha frente, de fazer com que ele cresça e que eu diminua, assumir a identidade dele de fato, aí eu vou estar realmente produzindo em mim a sua identidade, fazendo com que ela seja maior do que eu mesmo, e fazendo o que ele faria, e falando o que ele falaria, e pensando como ele pensaria. É isso que nós temos que fazer. Questões delicadas que são tragas à igreja, que são tragas a mim e a você enquanto partes do corpo de Cristo. Como que eu estou olhando para essas questões? Com que olhar? Com qual identidade? É isso que nós temos que nos preocupar. É com essa visão que nós temos que caminhar. E hoje, uma das grandes questões, e eu quero tratar especificamente dessa questão porque ela é o que mais tem se acentuado nos dias de hoje, eu percebo aqui no Brasil especialmente. É uma questão que é colocada para a igreja e muitas vezes se faz muito necessária a identidade de Cristo para tratar esta questão tão delicada e delicada para muitas pessoas. Há pessoas, inclusive, que não querem nem ouvir um religioso falar desse tema, porque sabe que aí vai vir pedrada. Então, é muito delicado e é uma questão urgente, urgentíssima da nossa sociedade. Talvez seja até de muito tempo, não só dos dias de hoje, mas enfim, é uma demanda, que é justamente a questão das pessoas com a sua orientação sexual não tradicional, homossexuais, lésbicas, transexuais, o chamado grupo LGBT. Essa questão que se levanta, ela precisa que para ela a igreja assuma de uma vez por todas a sua identidade, a identidade de Cristo, para tratar essa questão. Porque se não assumirmos a identidade de Cristo em nós, enquanto igreja, para tratar questões como essa, eu falei do LGBT, mas pode ser qualquer outra. Se não assumirmos a identidade de Cristo, nós vamos tratar de forma grotesca, de forma superficial, limitada, totalmente antagônica ao que Cristo faria, ao que Cristo falaria. E aí talvez você me pergunte a você mesmo, mas como que eu vou saber como Cristo agiria diante dessa circunstância, para ter certeza que eu estou manifestando para essa questão, por exemplo, a identidade de Cristo? Como que eu vou saber? Ora, é só olharmos. É só olharmos para a Bíblia, quando ela relata a vida de Jesus em seus evangelhos, está retratando a vida de Jesus, como ele agiu, como ele pensou, como ele tratou questões que na época, em seu contexto histórico, também eram delicadas. Talvez a questão que aqui eu vou trazer para você, ela não seja exatamente a mesma, mas era delicada como é essa que eu estou falando para você do LGBT, por exemplo. O cenário é o mesmo. E a resposta de Jesus, a maneira como ele agiu, portanto a sua identidade precisa ser encaixada também na nossa.
nos dias de hoje. Precisamos assumir essa identidade de Cristo, como ele lidou com essas questões, para que nós possamos de fato assumir a identidade dele nos dias de hoje. E em que trecho nós podemos extrair isso? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de João, capítulo 8. E eu vou ler com você a partir do versículo 3 até o 11. João, capítulo 8, e o versículo 3 ao 11. E diz assim o texto: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, e começando pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia, ela é apaixonante. Ela nos traz revelações maravilhosas e super atuais, se a gente saber olhar para ela com todo o cuidado que ela merece. E esse texto traz aqui um cenário que se assemelha aos cenários de hoje, onde os religiosos da época, e diz aqui o texto, no versículo 3, os escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, aqueles que diziam que detinham a verdade, que conheciam a Bíblia, a lei de Moisés. Esses homens, cheios de razão, trouxeram uma mulher que na lei havia um precedente bíblico, havia um precedente na Bíblia que acusava aquela mulher, que colocava ela com uma tarja de quem estava pecando, errando, e que tinha que pagar por aquilo. A lei era muito clara e eles fizeram questão de usar o trecho bíblico, o trecho da lei. Isso se assemelha muito nos dias de hoje. Porque quando as pessoas estão diante de uma circunstância como essa, de opinar sobre o comportamento dos outros, do que é o que não é pecado, o que está errado, o que está certo, a primeira questão do religioso é trazer um precedente bíblico. É cavucar a lei, é ver ali uma regra na Bíblia. Não, mas espera aí, a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está falando isso. E aí dá-se o livro, o capítulo, o versículo, e isso é muito semelhante ao que os fariseus, escribas, religiosos da época fizeram com aquela mulher. É como fazem hoje para uma questão tão delicada como essa do LGBT. E a preocupação de Jesus não era destacar um trecho bíblico. A preocupação de Jesus não foi essa. Ele manifestou ali pelo menos duas atitudes que revelam a sua identidade e que tem que ser a nossa.
tem que ser a nossa, porque nós falamos aos 4 cantos da terra que somos igreja de Cristo, que somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, há que se olhar para a atitude dele, neste cenário que se assemelha, nos dias de hoje, e ter também esses traços, manifestar também essa identidade que ele tinha e que nós temos que ter. Então aqui, 2 coisas eu queria falar para você da identidade de Cristo, diante de questões como essa tão delicadas que nós temos que ter. A primeira é acolhimento. Jesus, ele não se preocupou em destacar na lei o que estava escrito para tratar aquela questão. A tua primeira preocupação quando alguém vem com uma questão como essa e outras que se assemelham a ela, seja qual for a questão, eu estou citando o LGBT porque é o que mais está em voga nos dias de hoje, mas pode ser qualquer outra questão. Comportamento, é errado, não é? Eu, como pastor, escuto muito, pastor, isso é certo, isso é errado. Tem muita essa preocupação das pessoas, saber o que é certo e o que é errado. Antes de qualquer coisa, há que se ver o ser humano que está ali. Há que se ver a pessoa que está ali, que precisa ser acolhida, que precisa ser abraçada. Num primeiro momento, você não tem nem que querer saber dos pecados dessa pessoa, dos erros dela. A primeira preocupação de um cristão autêntico, que tem a identidade de Cristo cravada no seu DNA, é abraçar. Nem passa pela sua cabeça o pecado da pessoa. Nem fica se cogitando. E nem vai se cavucar a Bíblia, a lei, para ter um precedente bíblico e jogar na cara dessa pessoa. Não, a primeira atitude é abraçar, é acolher, é o que Jesus fez. No versículo 7, ele deu logo um jeito de expulsar aqueles homens que queriam ali acusar aquela mulher, que estavam usando precedentes bíblicos. Quando ele dá um jeito de afastar eles daquela mulher, ele está então abraçando ela, fazendo aquilo que eles não fizeram, que é acolhimento. E aí, depois que ele faz isso, no versículo 11, ele fala claramente para aquela mulher: eu não te condeno. Isso é acolhimento. É o que Deus espera de mim e de você enquanto igreja do Deus vivo, enquanto corpo de Cristo aqui na terra. É acolhimento, é abraçar, amar a pessoa, no sentido profundo da palavra, e não superficial. Quando eu falo acolhimento, não é essa ideia, como eu já ouvi muitos, de maneira bem superficial. Não, mas eu abro as portas da minha igreja para todo mundo. Não, eu deixo entrar, eu não fecho as portas da igreja para ninguém. Isso é muito superficial, querido, é o mínimo. Eu estou falando de um acolhimento que não vai constranger, que não vai usar, apesar de existir precedentes bíblicos, não vai usá-los para jogar pedra. É este acolhimento profundo que eu estou falando com você. É o que Jesus fez. É a identidade dele, de não usar a Bíblia para expor, para machucar, para entristecer a pessoa. E muitos usam a Bíblia com uma certa arrogância, achando que está fazendo super certo. E Jesus aqui dá uma prova muito clara que o precedente bíblico, ele não pode servir de apoio para que você venha machucar as pessoas, entristecer as pessoas e não acolher. Então o acolhimento que eu falo é não apedrejamento, é não acusação, é não jogar o texto bíblico na cara da pessoa. O acolhimento é abraçar, antes de mais nada, se preocupar com o ser humano que está ali. Deixa eu entender você, amar você, caminhar com você. É o que Jesus fez. Ele acolheu. E nós temos que aprender isso com Jesus.
E uma coisa que vai facilitar muito o fato de você acolher de maneira profunda as pessoas é a autocrítica. Porque aqui Jesus, quando ele fala no versículo 7 para aqueles homens, quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele está chamando a atenção daquelas pessoas para uma autocrítica, uma autoconsciência dos seus próprios erros. Olha, Jesus não perguntou para eles, vocês que não são adúlteros, podem atirar a pedra. Não. Ele falou, olha, vocês que não têm pecado, seja ele qual for, não precisa ser o mesmo que o dela, mas qualquer outro pecado, atira a primeira pedra. E essa é a tendência do religioso. Não, eu não faço aquilo ali, então eu posso acusar. Não. Você não faz aquilo ali, mas você faz outras coisas. E diante de Deus não existe pecado pequeno e pecado grande. Pecado é pecado. Nada te dá o direito de não acolher. Nada te dá esse direito. E o não acolher, repito, de maneira profunda, não usando o texto bíblico, acusando a pessoa. Quando eu falo desse texto bíblico, que é base, é porque ele deixa muitos à vontade para não acolher e acham que estão fazendo certo. Então, acolha. Antes de mais nada, acolhimento. Acolhimento. É o que Jesus fez, é o que ele espera de nós. E a segunda coisa que eu vejo aqui como traço da identidade de Cristo, e que tem que ser, portanto, traço da nossa identidade também, é a questão da não aprovação. Porque não confunda acolhimento com aprovação. Não é porque eu estou acolhendo, é que eu estou aprovando a conduta da pessoa. Isso é um tabu na mente de muito religioso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e uma coisa não exclui a outra. Uma coisa é acolher, outra coisa é aprovar. Eu posso acolher, abraçar, mas não necessariamente aprovar a conduta. Quando Jesus ele fala para essa mulher, no final de tudo, vai e não peques mais, é justamente esse conceito que ele está trazendo. Ele está falando, olha, eu te acolhi, eu não te condeno, eu te abraço, mas não aprovo o que você fez, então vai e não peques mais. Jesus trouxe isso. É da sua identidade a não aprovação. E quando Jesus ele fala não peques mais, ele está deixando claro que Deus ele não abre mão dos seus valores. Se é uma coisa que nós temos que entender, que ao longo da história, lendo a Bíblia toda, se a gente ter o cuidado de ver toda a Bíblia, você vai ver que Deus nunca abriu mão dos seus valores. Ele nunca deixou de ter a sua ética, o seu conjunto de diretrizes para que o ser humano viva melhor. E ele não abre mão deles. E não é porque ele não abre mão, é que ele não vai acolher, porque ele é Pai amoroso. Essa é a identidade de Cristo, revelando o próprio Deus aqui na terra. E nós temos que aprender isso de uma vez por todas. Acolhimento é diferente de aprovação. Então nós temos que nos preocupar sim em olhar para os valores de Deus, em não abrir mão deles. Abrir um precedente aqui, outro ali, não, Deus não é assim. O não peques mais de Jesus está trazendo isso de maneira muito clara. Agora, este não peques mais, esta não aprovação que Jesus trouxe, ela aconteceu em um cenário muito específico e nós temos que nos preocupar com isso hoje. Quando nós não aprovamos, quando nós falamos não peques mais,
tem que estar dentro de uma circunstância, ou melhor, duas circunstâncias muito específicas que eu vejo aqui. A primeira delas é que tem que ser depois do acolhimento. Só depois do acolhimento é que se pode falar não peques mais. Aliás, nós só vamos ver que o não peques mais, ele ganha força, ele é efetivo, ele é producente na vida do ser humano num contexto de acolhimento. Quando a pessoa se sente abraçada, acolhida, aceita como ela é nesse contexto do abraço, do acolhimento, é que vem o não peques mais. É só depois do acolhimento. Ele não vem antes. O problema da igreja e de muitos hoje, aonde eu não consigo ver a identidade de Cristo, é justamente esse, que as pessoas se preocupam primeiro em falar não peques mais, para depois querer abraçar, ou talvez nem isso. Não podemos inverter a ordem. E por que Jesus não inverteu? Porque ninguém que se sente afrontado vai ouvir o não peques mais. Isso é do ser humano. Quando ele se sente acuado na parede, ele foge, ele corre, e o tiro sai pela culatra, não é produtivo na alma. Então, primeiro tem que existir o acolhimento, para depois a não aprovação, o não peques mais, que é o que Jesus fez aqui com esta mulher. E outra circunstância bem específica do não peques mais, da não aprovação, é que ele não pode ser expondo a pessoa, ridicularizando ela na frente dos outros. Veja o cuidado de Jesus, que coisa linda, sem exposição, sem constrangimento. Se você olhar o versículo 9, você vai ver que começaram a sair um a um dos homens ali, e só depois que todos saíram, só depois que ele viu só ela, e veja que o versículo ainda diz isso, e quando Jesus viu que só estava ela, aí ele foi falar com ela, reforçando o acolhimento, dizendo: eu não te condeno, e reforçando a não aprovação ao pecado dela, dizendo: não peques mais. Mas ela estava só, ela não estava com uma multidão olhando para ela, sendo exposta, ridicularizada na frente dos outros. A verdadeira identidade de Cristo não se preocupa em corrigir as pessoas em público para mostrar a sua autoridade ou o seu conhecimento bíblico. A verdadeira identidade de Cristo abraça, ampara, e quando a pessoa está só num particular, ali num contexto de vínculo, num contexto de abraço, é que ele vai se preocupar em falar o não peques mais. Ele não vai abrir mão dos seus valores, não vai deixar de abraçar. E é no contexto do abraço que ele vai falar dos valores do reino de Deus. Essa é a identidade de Cristo. Portanto, cabe aqui inclusive uma observação, porque se você foi vítima de homens, pastores, líderes, obreiros de igreja, dizendo que em nome de Deus estavam te corrigindo e fizeram isso com constrangimento, te expondo na frente dos outros, saiba que essa voz não é a voz de Deus, porque não é essa a identidade de Cristo. Cristo isola a pessoa, abraça ela primeiro, deixa ela só. Quando ele vê que está só, sem exposição, ele corrige, particularmente. Então fuja de lugares onde você tem sido exposto, onde tem te machucado a alma na frente dos outros, usando precedentes bíblicos, falando o que está dizendo em nome de Deus. Não, Deus não é assim, não é essa a identidade de Cristo. Amém, amados? Louvado seja Deus. Você possa ter essa palavra no teu coração, que assim como ela fala muito ao meu, ela fale ao teu coração também. Que você seja tremendamente abençoado enquanto igreja de Cristo, assumindo esta verdadeira identidade de Cristo aqui na terra, como igreja do Deus vivo que eu sei que você é. Amém? Aleluia. Eu queria mais uma vez reforçar. Se você se sentiu abençoado aí, não deixe de curtir esse vídeo aí na nossa página no YouTube. E se você também vê que pessoas vão ser abençoadas com essa palavra, precisam ouvir palavras como essa, compartilhe esse vídeo.
E se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal para que você possa receber palavras como essa, para que Deus venha abençoar a sua vida cada vez mais. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.